Olá, sejam bem-vindos de volta. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouco as interfaces do Maya, tá? Então, como que a gente consegue personalizar, como que a gente consegue mexer e adaptar a interface do Maya para de acordo com o que você prefere trabalhar, o que você está trabalhando, o fluxo de trabalho que você está efetuando naquele momento. Então, assim fica mais fácil, fica mais ágil o seu trabalho, tá bom? Então, vamos para o Maya. Abrindo o seu Maya aí, a gente vai ter essa tela aqui, tá? Esse é um modo clássico. Então, a gente tem aqui no Workspace, eu tenho o Maya clássico. Esse é um modo clássico, não é este, é este. Olá, sejam bem-vindos de volta. Nessa aula a gente vai mexer um pouquinho nas interfaces do Maya, a gente vai configurar elas de acordo com o seu fluxo de trabalho. Você consegue salvar, você consegue carregar, você consegue resetar os fluxos de trabalho na medida que você se adaptar melhor a cada fluxo, a cada layout e assim tornar muito mais ágil e muito mais produtivo o seu trabalho, tá certo? Bom, vamos lá para o Maya. Eu acabei de abrir o Maya, então eu visualizo ele assim, dessa forma aqui, tá? Então, como eu falei na aula passada, a gente consegue mexer em todas as janelas do Maya. Tudo que a gente tem aqui, ó, a gente consegue tirar, mover eles de lugar. Então, eu consigo, por exemplo, a timeline, ó, eu consigo soltar ela aqui, ó, consigo soltar a parte de script, consigo soltar a parte de animação, e aí eu consigo colar ela aqui. Enfim, o Maya ele é bem flexível nesse ponto, tá? Então você consegue mexer bastante nele, ó. Consigo colocar ele aqui, aí, enfim, você consegue mexer bastante coisa, mas ao mesmo tempo que você consegue mexer, às vezes você pode mexer tanto que você não consiga voltar pro layout original, pro layout que estava, tá? Então, às vezes ele fica um pouco mais chato, às vezes você não acha alguma ferramenta, você tirou, não lembra que tirou, enfim. Eu vou ensinar, primeira coisa eu vou ensinar a voltar o layout original, tá? Então aqui em cima na nossa barra de menus, ó, eu tenho aqui, ó, esse cara chamado Workspace. Esse Workspace, se eu clicar, eu tenho várias opções aqui, ó. E essas opções são os nossos fluxos de trabalho, tá? Isso é denominado pelo Maya, tá? Não necessariamente se eu estiver fazendo uma modelagem eu tenho que usar esse fluxo de trabalho, ou se eu estiver fazendo uma animação eu tenho que usar esse aqui. Então, não, tá? É de acordo com o que você se sentir melhor para trabalhar, tá? No caso, o que vem por padrão é o Maya Classic, tá? Se vocês notarem aqui, ó, ele tem um asterisco aqui, né? Esse asterisco, ele significa que eu modifiquei o layout. Então, eu estou trabalhando com o Maya Classic, mas eu modifiquei ele. Então, eu modifiquei o padrão, tá certo? Isso significa o asterisco. Se eu quiser voltar ao Maya Classic, é simples, ó. É só eu clicar nessa opção, ó, Reset Current Workspace. Cliquei, ele volta ao padrão, tá bom? Então, podem mexer à vontade, ficarem tranquilos que você consegue voltar ao layout de trabalho padrão aí. Eu vou alterar aqui, ó, para, por exemplo, Modeling Standard. Ele já faz uma modificação aqui, ó, tira a maioria dos menuzinhos aqui de baixo, perdão, a parte de animação, de timeline. Então, você consegue indo trabalhando na medida que você quiser, ó. Modeling Expert, ele tira praticamente todas as ferramentas e deixa só a área de trabalho aqui para você, ó. Sculpting,
Aí ele já modifica aqui, modifica a shelf, ó, modifica aqui o nosso painel de propriedades, enfim. Gente, isso aqui é totalmente modificável, totalmente adaptável para quem quiser, sei lá, uma forma de trabalho, um fluxo de trabalho diferente, tá? Eu particularmente gosto e vou manter o Maya Classic para esta aula, tá bom? Agora é o seguinte, ó, se eu, por exemplo, fizer uma modificação aqui, por exemplo, eu não vou utilizar a timeline, então eu posso tirar. Não vou utilizar as ferramentas de frames, posso tirar. E não vou utilizar a parte de programação, posso tirar, tá? Eu posso manter assim, tá? Agora, uma coisa é interessante aqui que vocês notarem que eu posso salvar essa workspace. Isso é muito utilizável, principalmente se você divide a sua estação de trabalho. Então, por exemplo, você trabalha meio período e no outro meio período outra pessoa trabalha no mesmo computador que você. E aí você pode vir aqui, ó, e salvar essa current workspace. E aí você coloca o nome que você quiser. Por exemplo, área de trabalho, e aí você põe o seu nome, ó, Paulo Cabral. Posso dar um OK aqui, ó. E agora, ó, área de trabalho, Paulo Cabral. Ele está aqui, ó. Fica aqui, ó. Por mais que eu modifique para Maya Classic, ó, toda vez que eu quiser vir para minha workspace, eu clico aqui e ele vem para minha workspace, tá? Eu vou trabalhar mesmo no Maya Classic, tá? Que é o padrão do Maya para o curso, mas sintam-se à vontade de modificar aí e salvar aí a área de trabalho de vocês, tá bom? Nessa aula era isso. Eu acho que a área de trabalho do Maya é bem complexa, então visualizem aí, façam testes, podem ficar tranquilos aos dedinhos nervosos aí, que a gente na próxima aula já vai começar a pôr algumas coisas em prática, tá? Começar a criar algumas coisas. É mais para vocês verem e mexerem na área de trabalho aí de vocês, para ver se vocês querem modificar alguma coisa aí, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.